Bom dia, pessoal. Vamos começar? Tranquilo? Podemos? Tudo. A gente vai dar continuidade para quem estava na aula passada sobre o estudo das soluções. A gente viu o coeficiente de solubilidade nas soluções e agora a gente vai ver as concentrações. Hoje a gente vai partilhar o eclã de outra maneira. Pronto. Agora nós temos aí o nosso conteúdo, né? A gente vai revisar essa partezinha das soluções químicas, né, que a gente viu na aula passada, né, onde a gente diz que quando se tem várias substâncias, duas ou mais substâncias misturadas e a gente não consegue visualizar mais do que uma fase, a gente tem uma mistura homogênea. Quando a gente consegue visualizar duas ou mais fases, a gente tem uma mistura heterogênea, tá? Então, quando se tem várias substâncias reunidas, temos uma mistura. Para o nosso estudo, o que vai nos interessar é justamente a mistura homogênea, certo? Porque as misturas homogêneas são classificadas como soluções químicas. Então, as misturas homogêneas, como a gente viu na última aula, elas são aquelas que, mesmo com o auxílio de um microscópio óptico, a gente não consegue visualizar duas ou mais fases, somente uma, né? A gente consegue ver somente uma fase, mesmo com o auxílio do microscópio. As heterogêneas não fazem parte do nosso estudo de soluções, tá? Então vamos estudar as concentrações destas soluções. Então, o que é uma concentração? Chamamos de concentração de uma solução toda forma de expressar uma proporção entre a quantidade de soluto em um solvente ou a quantidade de soluto em uma solução, tá? Então, nesse caso, a gente vai expressar a quantidade de soluto. Essa quantidade de soluto, a gente costuma expressá-la, se for em massa, em grama, né? E o volume da solução em litro, certo? Então, nos estudos das soluções, a gente vai usar alguns parâmetros para identificar quem é soluto e quem é solvente. E, num todo, no geral, qual é a solução. Então, olha só. Para determinar o soluto, a gente usa o índice 1, certo? Então, numa solução existe massa, volume, quantidade molar. Então, todas que estiver se referindo ao soluto, ao lado da sua unidade vai receber esse índice 1, certo? Para o solvente, ele vai receber o índice 2. E para a solução no contexto geral, ela vai ficar sem o índice. Ela não vai receber nenhum número, certo? Então vai ficar somente a letrinha pura. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente esteja querendo qualificar a massa, né? Se a massa vai ser do soluto, se vai ser do solvente ou se ela é da solução. Então a gente escreve da seguinte maneira. M1 ela vai corresponder à massa do soluto, certo? M2 ela vai corresponder à massa do solvente, tá? E M puro, sem nada, é a massa da solução. É a massa da solução. Então, olha só. A solução, ela é a soma da quantidade de soluto mais a quantidade de solvente. Então, a gente pode expressar da seguinte maneira, né? Solução
é igual ao soluto mais solvente, tá? Mais solvente. Então, esses índices não vai servir somente para massa, ela vai servir por volume, ela vai servir para o número de mol e aí por diante, tá certo? Então, toda vez que quiser expressar a quantidade de soluto numa solução, usa o índice 1. A quantidade de solvente numa solução, usa-se o índice 2. E se quiser representar a solução como um todo, não usa-se nada, deixa puro. Concentração comum, tá? É a primeira das concentrações que nós vamos estudar. Ela é representada pela letra C, ok? De comum. Bom, é o quociente entre a massa do soluto M1, né? Tá aqui, ó, massa do soluto M1 em gramas e o volume da solução V. Note que este V está sem nenhum índice, então ela está representando toda a solução, ok? Então, em litros, se esta solução, né, for fornecida em outra unidade, ela deverá ser convertida para litro. Por exemplo, se ela for dada em ml, ela deverá ser convertida para litro, tá certo? Porque o cálculo é feito na quantidade por litro. Então, usamos a seguinte expressão matemática. C igual a M1, que é a massa do soluto, sobre V, que é o volume da solução, tá? Então, podemos dizer que C é a concentração comum, M1 é a massa do soluto e V é o volume da solução, tá? A unidade de grandeza é o grama por litro, mas a gente pode representá-la também por grama vezes litros elevado a menos 1. Por quê? Grama por litro, aqui essa barrinha implica numa divisão. O inverso da divisão seria a multiplicação. Então, quando ele muda de membro, muda o sinal do expoente. Se aqui tem, subtende-se que tenha 1, né? Aqui subtende-se que tem 1, então ele é mudado de posição com o expoente negativo. Fica então grama vezes litro elevado a menos 1. A concentração comum indica a massa de soluto em 1 litro de solução. Ou seja, quando nós calcularmos, nós vamos descobrir em cada litro de solução quanto existe de soluto, tá? Então, a concentração comum é a determinação da massa do soluto por cada litro de solução. Bom, temos esse exercício aqui, né? Onde a gente vai resolver essa questão, mas se vocês quiserem treinar, a gente dá um tempinho e vocês voltam e me dizem se conseguiu ou não. Vamos responder? Então, olha só. No balão volumétrico de 250 ml, presta atenção, 250 ml. Nós vimos anteriormente que a solução é em litro, como está aqui embaixo, ó. Tá? Adicionam-se 200 gramas. Observe que o balão é volumétrico, certo? Se o balão é volumétrico, qualquer experimento, qualquer medida feita neste balão deve ser o que está relacionado na sua marca. Então, se ele marca 250 ml, tudo deve ser feito em 250 ml. Tá? Você está fazendo um experimento
num balão volumétrico, que exige precisão, ok? Então, se o balão é de 250, o solvente deve ser completado até 250 ml, certo? Uma coisa que a gente tem que lembrar, quando eu tenho uma solução de 250 ml, e a gente já viu agora há pouco, que a solução é a soma do soluto mais solvente, isso não quer dizer que eu tenha 250 ml de solvente, tá certo? Eu vou ter uma quantidade de solvente para complementar o soluto que foi completado ali dentro, colocado ali dentro, tá bom? Então, não, eu tenho, se eu dissesse eu quero uma solução, eu tenho 10 gramas de açúcar e quero uma solução de 100 ml. Você vai botar 100 ml lá? Não. O que é que você vai fazer? Primeiro você coloca o açúcar e completa o volume até 100 ml, tá certo? Então, essa é aquela condição que a gente viu sobre o coeficiente de solubilidade. Então, tem uma parte de soluto e uma parte de solvente. Então, vamos lá. Num balão volumétrico de 250 ml, adicionam-se 2 gramas de sulfato de amônio sólido. O volume é completado com água. Note que ele diz que o volume é completado com água, até a marca de 250 ml. Podemos dizer que a concentração da solução obtida em grama por litro é... Então, vamos lá. Eu tenho 250 ml. Eu tenho que converter isso aqui para litro. A massa já está em grama, então não preciso fazer nenhuma alteração, tá? Então, como eu converto isso aqui? Eu faço uma divisão por 1000, né? Uma vez que 1 litro corresponde a 1000 ml, tá? Então, ó, eu tenho 250 dividido por 1000, né? Isso aqui vai corresponder a 0,25 litros. Então, eu já tenho o volume convertido em litros. Então, V é igual a 0,25 litros. Massa do soluto, ou seja, é M1, né? Estou representando o soluto, eu digo que ele é M1, igual a 2 gramas. Qual é a concentração C? Vamos calcular, ok? Então, a expressão matemática para isso é C igual a M1, que é a massa do soluto, sobre V. Ok? Então, C é igual a 2 gramas dividido por 0,25. Tá? Então, C é igual a 2 dividido por 0,25. Se a gente não tem uma calculadora, a gente faz uma conversão aqui em casas decimal, né? Se eu tenho duas casas decimais, eu multiplico tudo por 100. 2 vezes 100 e 0,25 por 100. Então, 2 vezes 100 dá 200, 0,25 por 100 dá 25. 200 dividido por 25 é igual a 8. Então, a concentração comum deste sulfato de amônio em cada litro de solução é igual a 8. Tá? Então, eu vou ter 8 gramas por litro. Quando eu digo 8 gramas por litro, eu digo que em 1 litro desta solução possui 8 gramas de soluto. Ok? Podemos ir adiante? Sim. Alguém fez ou esperou por mim? Segundo quesito, a concentração de uma solução é 5 gramas por litro. Note que ele diz que a concentração de uma solução é de 5 gramas por litro. Então, se eu tenho 5 gramas por litro, olha, a unidade de grandeza é quem vai nos dizer que
é onde a gente deve colocá-la, né? Porque a unidade da massa é grama, a unidade do volume é o litro e a unidade da concentração é o grama por litro, tá? Então aqui eu já posso dizer que eu tenho o C, eu tenho a concentração, ok? Então, se eu tenho C, vou botar aqui embaixo, C vai ser de 5 gramas por litro, tá? Eu tenho quem mais? O volume. Observe que o volume neste caso foi fornecido já em litros, então não precisa nenhum tipo de conversão, tá? Então ele já está em litro, a gente deixa ele desse mesmo jeitinho, permanece como está. Então o volume, pois não? O volume, ele sempre vai ser, ele tem que ser litro, não é isso? Tem que ser litro, tem que ser litro, Ok. tá? Tá Se ele certo. for fornecido em ml, aí a gente tem que converter para litro, tá bom? Mas se for centímetro cúbico, a gente converte para ml para depois converter para litro. Porque o centímetro cúbico é a mesma coisa do ml, tá? Então a conversão para litro também fica do mesmo jeito, da mesma forma, tá bom? Então o volume aqui é 0,5 litros. Mas qual é a massa do soluto M1? Tá? Eu estou procurando a massa do soluto. Então, M1. Qual é a expressão matemática? C igual a M1, que é a massa do soluto, sobre V, que é o volume da solução. Note que V não tem nenhum índice, então ele corresponde à solução como um todo, certo? Então, se eu tenho C, qual é o valor de C? 5 gramas por litro. Igual, não tenho a massa, M1, então vou repetir aqui, a massa 1 sobre V, que é de 0,5 litros, tá? Então aqui a gente faz aquela multiplicação cruzada, né? Que a maioria chama de meio por extremos. Então eu tenho M1 igual a 5 vezes 0,5, ok? Então 5 vezes 0,5 é igual a 2,5 gramas. Aí temos as alternativas. Na letra A eu digo que eu tenho 10 gramas de soluto, então descartado. Na letra B, 0,25 de solvente. Na letra C, 2,5 gramas de solvente. Aliás, na letra B está dizendo que é de soluto. Na letra C, 2,5 gramas de solvente. E na letra D, 2,5 gramas de soluto. Na letra E, 1 grama de... Saiu, não sei. Mas, vamos lá. Nós temos aqui 2,5 gramas, que foi o nosso resultado, e temos duas alternativas com 2,5. É 2,5 gramas de solvente ou 2,5 gramas de soluto? D, letra D, né, Alicia? Letra D. A Alicia disse que é 2,5 gramas de soluto, verdade? Isso. Então nós temos 2,5 gramas de soluto, ok? Bateu. Concentração em quantidade de matéria. Tá? Aqui a gente sai da concentração comum, né? O próprio nome já diz, é uma concentração simples, comum de se analisar, para uma concentração em quantidade de matéria. Certo? Para quem não estudou, a concentração não. A quantidade de matéria é o número de mol, né? Que deve ter sido visto lá no primeiro ano, quando se estava estudando as relações de massa, né? Lá a gente fala sobre a quantidade de mol, né? Aprende a calcular
a massa molar dos elementos, das substâncias, entre outras coisas. Certo? Então, também se resolve numa forma de quociente. Tá? Então, é o quociente entre o número de mol do soluto, N1, olha, N1, tá bom? N1 quer dizer número de mol. De quem? Do soluto. Porque N representa a quantidade em mols de uma substância ou de um elemento químico, ou seja, dos átomos, tá certo? E o volume, V, em litros, certo? Então vamos usar a seguinte expressão matemática. Aqui da mesma forma, isso aqui vai expressar a quantidade em mols que existe dentro de 1 litro de solução, tá? Diferentemente da massa, que a gente pode chegar e pesar e colocar fazer a diluição e ter uma concentração de massa pelo volume, aqui é diferente, tá? Aqui é uma quantidade de matéria, uma quantidade enorme de elementos químicos em cada solução, tá? Então, como a gente deve ter percebido, para quem participou das aulas anteriores, a quantidade do número de Avogadro. Eu acho que a gente estava em sala de aula ainda quando viu aquele número que tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? Ou moléculas, dependendo se ele está isolado ou se ele está dentro, fazendo uma composição, montando uma substância. Tá? Então, se ele estiver isolado, é átomo. Se estiver compondo substância, ele vai ser moléculas. Certo? Então, esse é a quantidade molar. Né? É o número de mol da substância ou dos elementos. Então, para isso, a gente vai usar a seguinte expressão matemática. M, né? É um M esquisitinho assim, para diferenciar dos outros M, porque são muitos M's nessa expressão matemática. Vai ser igual a N1, né? Que é N1, o número de mol do soluto. N1, número de mol do soluto. Tá? Dividido pelo volume da solução, também em litros. Okay? Então, tanto na concentração comum, quanto na concentração em quantidade de matéria, ela vai ter o volume em litros. Certo? Então, isso não depende do tipo de concentração. A concentração sempre vai ser determinada em litros. Mas a gente pode usar uma outra expressão matemática, que na maioria das vezes o número de mol não é fornecido. O que é fornecido é a massa da substância e a massa molar. Então, como a gente não tem o número de mol, a gente pode fazer da seguinte maneira: unir a fórmula do cálculo do número de mol com a fórmula da concentração em quantidade de matéria. Certo? Então, olha só. Como N é igual à massa da substância sobre a massa molar da substância, note que eu tenho N igual a M minúsculo sobre M maiúsculo. Esse M minúsculo é a massa da substância. E esse M maiúsculo é a massa molar da substância. Certo? Então a gente vai aprender ou rever como se calcula a massa molar de uma substância. Eu devo ter feito já com vocês. Certo? Então a gente pode usar essa ou esta outra, né? M igual a N1 sobre V, ou M igual a M minúsculo sobre M maiúsculo vezes V, certo? Então, a unidade de grandeza desta concentração é o mol por litro,
certo? Então, quando nós calcularmos isso aqui, nós vamos determinar o seu resultado como a concentração em quantidade de matéria é a quantidade de mol existente em 1 litro de solução, tá? Então, 1 litro de solução existe X mols de substância. Então, indica o número de mol do soluto em 1 litro de solução. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Não? Não. De jeito nenhum? E os outros? Ok? Posso passar? Então, veja bem. Esse termo, concentração e quantidade de matéria, ele é bem recente, tá? E tem mais ou menos 10 anos de uso. Mas ele era chamado antes, né? Essa concentração, muitos livros, se vocês pegarem por aí, ou apostilas mais antigas, os mais antigos mesmo vão chamar isso de molaridade, certo? Os mais próximos, seja de 10, 15 anos atrás, vão chamar isso de concentração molar, certo? Mas não deixa de ser concentração em quantidade de matéria. Tá bom? Se você achar o termo molaridade, vai remeter-se à concentração em quantidade de matéria. Se você achar o termo concentração molar, mesma coisa, vai estar remetido ao termo concentração em quantidade de matéria. Tá bom? Então, a gente pode usar qualquer uma dessas formas, certo? Agora, o que mudou mesmo foi a unidade, mol por litro, que antigamente ele poderia ser representado por um M maiúsculo ou molar, simplesmente molar, tá? Então agora a gente deve substituir isso por mol por litro. Isso aqui é a unidade usada atualmente. Em 3 litros, observe que eu tenho 3 litros. Então o volume já está em litros. Isso aqui é o volume, tá? Volume. De uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, hidróxido de sódio, é uma base forte, existem dissolvidos 12 mols desta base. Note, a molaridade desta solução aqui poderia ter vindo a concentração molar desta solução ou a concentração em quantidade de matéria desta solução tá? Então a gente já viu aqui uma questão em que veio o termo molaridade. Então está remetido à mesma coisa, da concentração em quantidade de matéria. Então, qual é a concentração molar ou a quantidade de matéria desta solução? Então eu tenho V igual a 3 litros. N1, que é o número de mol, igual a 12 mol. E eu quero saber qual é a concentração molar, tá? Note que a gente já fez um Mzinho meio esquisito aqui. Então, como eu tenho o número de mol fornecido, eu posso usar a primeira forma a fórmula que foi mostrada no slide anterior, né? Então, ó, concentração molar igual a N1, que é o número de mol do soluto, sobre V, que é o volume da solução. Então, a concentração molar é igual a quem? Ó, N1 é 12.
sobre o volume de 3 litros. Concentração molar é igual a 12 dividido por 3, 4 mol por litro. Ok? Então, nossa resposta indica assim, que nesta solução, a cada litro existem 4 mols de matéria, tá? Então, ó, 4 mols de matéria, ok? Uma pessoa usou, olha só, 34,2 gramas de sacarose, açúcar comum. Fórmula C12H22O11. Para adoçar seu cafezinho, o volume de cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. Olha, volume dado em ml. A concentração molar, o termo concentração molar apareceu aqui, da sacarose no cafezinho foi de, vamos lá. Primeiro, a gente tem que calcular isso aqui, ó. Qual é a massa molar? Tá? Na verdade, cada elemento desse aqui, ó, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, ele tem um peso, né? A gente vai lá na tabela periódica, a gente tem o número atômico e o número de massa. Então, eu vou colocar aqui embaixo das alternativas o valor de cada elemento desse, tá? Então, no carbono, ele tem 12 gramas por mol. O hidrogênio, ele tem 1 grama por mol. E o oxigênio possui 16 gramas por mol. Tá? Então, essa é a massa molar de cada elemento. Como eu não quero de cada elemento, eu quero da substância inteira, eu vou ter que calcular a massa molar de cada elemento pela quantidade de átomos que existem na fórmula. Se a fórmula tem C12, eu tenho que pegar esse 12 da fórmula e multiplicar pela sua massa, certo? Então vamos calcular a massa molar aqui. Massa molar do carbono é igual a 12 gramas por mol vezes 12, que é a quantidade existente na fórmula. Então, 12. 12 vezes 12, 144. Agora, massa do hidrogênio igual a 1. Na fórmula eu tenho 22 hidrogênios. Então, 1 vezes 22 igual a 22. Massa do oxigênio. A massa do oxigênio é 16 gramas por mol. Na fórmula tem 11. 11 vezes 16 dá 176. Tá? Somando tudo, eu vou ter a massa molar do C12, H22, O11. Isso é igual a 6 com 2, 8, com 4, 12. Aí 1. 1 com 4, 5, 7, 7, 14. Vai 1. 1 com 1, 2 e 1, 3. 342 gramas por mol. Então, essa é a massa molar da sacarose, certo? Então, vamos pegar aqui agora, calcular o volume que foi dado em ml para litros. Então, eu tenho 50 dividido por 1000.
tá? Isso aqui vai ficar aqui. Pronto. 0,05 litros, tá? Temos o volume. Então, massa é de 34,2 gramas. Então, vou ter concentração molar é igual. Como eu tenho a massa do soluto e a massa molar do soluto, eu vou usar aquela segunda fórmula que foi apresentada no slide anterior, tá? Então, olha só. Massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes o volume V. Ok? Concentração molar é igual a 34,2 sobre 342 vezes 0,05. Concentração molar é igual a 34,2 sobre, vamos calcular aqui, 342, 17,1. Concentração molar, ó, 34,2 dividido por 17,1 vai dar 2, tá? Então vou ter 2 mol por litro. Gente, observa o seguinte: 2 mol por litro, se 1 mol, preste atenção aqui, ó, como a gente calculou, 1 mol de sacarose tem 342 gramas, 2 mol tem quanto, gente? Dois mol tem quanto? O professor, repete aí que eu não entendi não. Veja só, Essa pergunta. 1 mol. Sim. Aqui no cálculo que a gente fez da sacarose aqui. 1 mol de sacarose tem 342 gramas. 1 mol, 342. Esses 2 mol que a gente achou aqui, tem quantos gramas de açúcar? Achou não? R$ 684. Quem respondeu? Ayla. 684. Imagine, pessoal. Essa quantidade de açúcar num litro de café. 684 gramas de açúcar num litro de café. Quem tomaria esse café? Eu mesmo não tomo, porque o meu café é aguado. Eu não boto nem açúcar. Você está tomando café com açúcar ou açúcar com café? Aí imaginou? Em 1 litro de cafezinho, você colocar 684 gramas de açúcar, vai ficar doce ou aguado? E aí? Doce, doce. Bem doce, bastante doce. Né? O certo mesmo é colocar bem pouquinho açúcar, para quem gosta de tomar café com açúcar, certo? Não é para colocar açúcar para ficar meia xícara de açúcar, depois que o cara botou o açúcar, ficou meia xícara de açúcar no fundo do copo, certo? Sem dissolver. Então, açúcar tem que ser pouquinho. Açúcar faz mal.
Ok, pessoal? Por hoje é só, né? Hoje a gente viu concentração comum, né? Depois eu vou mandar um material pelo Google Sala de Aula para vocês acompanharem direitinho estas aulas, né? Vou mandar a parte do coeficiente de solubilidade e vou mandar essa parte das concentrações, né? Então depois a gente dá sequência, né? E seguir adiante, bom? Bom, pessoal, até sexta, neste mesmo bate-canal, neste mesmo bate-horário. Beleza? Tchau. Beijo em todos. Abraço. Até a próxima semana, se assim o senhor permitir.